Olá, pessoal, como vão vocês, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus? Coisa boa ver vocês, né? A gente tá aqui junto. Sei que eu fiquei de voltar, mas eu tenho alguns problemas e aí nunca dá para mim vir naquela data certa, mas uma hora tudo isso vai mudar, tá certo? E eu vou conseguir, quando eu marcar com vocês, chegar aqui no horário certinho e a gente então concluir o que nós temos que concluir, tá bom? Boa noite a todos, eu sou Elizabeth Guilhermino, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda, você que está chegando aqui nesse canal, tá bom? Nessa sala tão abençoada que é a sala aqui da minha casa, tá certo? Que Deus os abençoe grandemente. E eu vim aqui para dar continuidade ao nosso estudo, tá certo? Vim falar com vocês, deixa eu acertar isso aqui um pouquinho. Vim falar com vocês quanto à epístola de Judas, né? Que eu li algumas partes, mas eu quero terminar, concluir com vocês quanto essa epístola, né? Teria muitas coisas para a gente falar, e como é um capítulo só, então tem bastante informação. E eu queria dar uma continuidade aqui, porque logo em seguida nós vamos entrar a, para o livro de Apocalipse, né? O Apocalipse de João, que o teólogo, né? Então nós vamos entrar logo em seguida para o Apocalipse. Mas antes de entrar, eu quero dar uma conclusão melhor aqui quanto ao livro a epístola, né? O livro de Judas, né? A epístola de Judas. Então foi feito um prefácio, né? Ele foi falando sobre saudação e contra os falsos mestres. Lembra que nós falamos sobre isso? Eu falei sobre isso com vocês. Então prestem atenção. Você novo e você nova que está chegando, seja muito bem-vindo, tá bom? Se inscreva aí, aperte na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas. Estará escrito, é fácil, rápido e bem prático. Você não paga absolutamente nada por isso. Basta você ficar atento, né, e me acompanhar. Você pegando a sua Bíblia aí, você pode me acompanhar no dito aqui, no que está escrito, né? Que foi narrado para todos nós através daqueles profetas e apóstolos, né, discípulos, né, vamos dizer assim, através dos discípulos de Jesus, né? Então eles narraram, né? E o Novo Testamento vem falando sobre tudo isso, né? Mateus, Marcos, Lucas, né mesmo? E João. Então vem falando aí, vamos chegando, então chegamos às epístolas e de todos esses discípulos, né? E chegamos então à epístola de Judas, tá bom? E Judas, então, ele veio falando sobre, ele foi primeiro saudando a todos, né? Falando, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive necessidade de escrever-vos. Então, ele escreve para aquele povo, para todos lá, para falar sobre os falsos profetas. Mas ele também fala sobre uma exortação, né? Ele exorta também. No versículo 20, ele fala assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então ele fala que todos devem continuar orando, né? Buscando, santificando-se a si próprio, né? Aí ele fala: conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então ele vem falando aqui no versículo 21 que todos devem se conservar, né? Conservai-vos, ele diz, conservai-vos a vós, mesmo no amor de Cristo. Todos devem permanecer no amor de Cristo, né? Nada de se desviar. E devem esperar a misericórdia do Senhor, porque o Senhor tem compaixão. Ele tem compaixão de todos, tanto dos casos passados que houve, quanto aos nossos dias. O Senhor tem misericórdia dos seus filhos, né? Então ele fala que todos devem procurar se manter
né, em fé, buscando mais no Senhor, para que consiga ter uma vida eterna, uma vida iluminada por Deus, né? E depois lá no céu, tá certo? E ele fala sobre ele fala assim: e apedai-vos de alguns usando de discernimento, ou seja, tenha discernimento de algumas pessoas, tenha piedade de alguns que não entendem o evangelho, né? Que não entende a história de Cristo, mas que você deve ir até ele, até essa pessoa, né? Não sei, aqueles que não entendem, e procurar exortar essa pessoa a falar do amor de Cristo, né? Falar que o Senhor Jesus o ama, né? E ele não falou isso aqui, mas ele disse que para ter, apedai-vos de alguns usando de discernimento, e salvai alguns com aqui temor, arrebat, arrebatando-os arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então ele está falando mais ou menos isso que eu disse mesmo, né? Mais ou menos não, ele está falando isso. Ele está dizendo que, que aquele povo deveria ter piedade de algumas pessoas e mostrar o amor de Cristo, né? Porque só Deus que era poderoso, como ele diz, que ele é poderoso, e evitaria que houvesse, que a pessoa tropeçasse, mas que deveria se apresentar-se com alegria, com paz, perante a glória do Senhor, perante a Deus, né? Então ele falava sobre isso. E ele diz no versículo 25, para terminar, ele diz assim: ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E termina então com um amém. Então, ele aqui, ele estava falando que o caminho que conduz a uma vida boa é o caminho de Jesus, que ele é o justo juiz, né? Então, que todos precisavam conquistar buscar, né, em conquistar essa glória que vem do Senhor, que é conquistar a alegria, conquistar a paz, conquistar a moral, né? Conquistar as coisas boas para que haja um julgamento justo até o final dos dias, né? No final dos dias de cada um da época e nos nossos dias refere-se também, né? Porque o Senhor é justo e Ele é fiel a todos nós. Então, como vocês viram, né? Como vocês viram nessa epístola de Judas, ele está se referindo não somente a ele, né? Mas ele fala mais, refere-se mais a ele mesmo, né? Ele vai falando e ele vai, como fala mesmo aqui no Novo Testamento, ele então começa a escrever as cartas, né? Essas cartas de Judas, ela foi destinada aos amados, né? Ele chamava todos de amados, aqueles que eram amados em Jesus Cristo, aqueles que eram realmente de Jesus, que buscavam estar com Jesus, pois eram todos guardados por Deus, né? Aqueles que eram guardados por Deus. Então ele começou a escrever essa carta. E essa epístola de Judas, né? Ela descreve a força a apostatas, né? A força não, ele descreve mais, não é bem a força, né? Como muitos estavam se desviando da fé, então era necessário focar mais, né? E então aqueles que eram os amados de Jesus, aqueles que realmente criam em Cristo, né, da época, estou falando agora da época, eles deveriam buscar ver aqueles que estavam impostatatas, aqueles que estavam se desviando e buscar mais falar para eles de Jesus, porque
essa epístola ele descreve é, que os apostatas, que eles haviam se introduzido na igreja, eles tinham muitos, né? O joio e o trigo. Então, eles estavam ali dentro da igreja para poder falar coisas que não era coerente à palavra de Deus para os outros, né? Contaminar os outros irmãos, no caso, você entende que eu falo? Então, nós aprendemos que nós todos, devemos nos manter na fé, né? Porque é a fé que nos leva a, a, a estar mais perto de Cristo, mais perto de Jesus. Quando nós identificamos aquelas pessoas que assim, pretendem nos separar, né? Nos tirar ou nos desviar de Jesus, nós devemos buscar se afastar dessas pessoas, porque nós vimos que a importância da fé, ela é mais importante do que andar com pessoas que estavam desviando de Cristo, pessoas apostatas, né? Que eram pessoas que estavam ali para desviar aqueles que criam realmente em Cristo para se afastarem, né, de Jesus e não crer, né? Então é preciso trabalharmos mais a nossa fé, cada vez mais, para que a gente fique mais firme, ainda mais com Jesus. Você entende o que eu falo? Nós precisamos trabalhar ainda mais a nossa fé. Como trabalhamos a nossa fé, Elizabeth? Nós trabalhamos ouvindo a palavra, lendo, nós trabalhamos quando nós jejuamos, nós trabalhamos quando louvamos, nós trabalhamos a nossa fé quando levamos uma palavra amiga para uma outra pessoa que é apostata, uma outra pessoa que está se desviando da fé. Você entende? Está se desviando da palavra de Deus, está se afastando de Jesus. Então, quando você fala, né, quando você leva a palavra para essa pessoa vai refletir, pelo menos vai tentar, né, refletir e ver que só em Jesus ela vai conseguir, né, ter uma vida mais saudável, né, mais equilibrada. Então, Judas, ele estava advertindo contra aqueles mestres imorais. Tinha um monte de homens, né, que se infiltraram na igreja e eram homens imorais, né, e eles faziam, levavam palavras erradas, eram pessoas hereges da época, você entende? Eram os hereges da época, chamava-se de herege ou apostatas, né? Eram homens que colocavam a vida de outras pessoas em risco, porque estava tirando, desviando a pessoa do caminho de Cristo. Você entende o que eu falo? Então, é preciso que a gente vigie, que a gente tenha discernimento disso, porque Judas, ele está nesse texto dele, né, que foi escrito, ele está, apesar de tudo que ele fez, né, ele tá nos ensinando que nem mesmo, como que eu vou dizer, que às vezes nós estamos num ambiente, né, que não é, assim, é bom, né, que traz, que nos leva à fé, mas que existem pessoas ali que pode nos tirar da fé, né? Que pode nos tirar da fé. É como assim, não tem um exemplo, né? Não estou dizendo que é assim, é um exemplo que eu estou dando. Não tem a criança quando está na incubadora? Então, a gente, quando estamos dentro do perfil de Cristo, quando nós estamos ali ligados em Cristo Jesus, nós estamos no ambiente de incubação, você entende? De incubação, ou seja, um ambiente de fé, um ambiente onde nós não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir em frente com Jesus. Você entende o que eu falo? Então, o melhor ambiente para a gente é o ambiente onde a gente aprende cada vez mais de Jesus. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós lemos a Bíblia, né? Precisamos ler a Bíblia. Então,
é importante que a gente se ligue nisso, né? Que a gente tenha discernimento disso. Pra, e para terminar, né? Vamos encerrar aqui. Você sabia? Eu quero falar para vocês. Você sabia que o livro de Judas, que fala aqui no Novo Testamento, ele foi escrito por Judas, mas não Judas Iscariotes. Você entende? Porque Judas Iscariotes é que traiu Jesus. Mas o irmão Tiago, como a gente vai estudando, né, e vai começando a compreender melhor. Então, o irmão Tiago é provavelmente irmão de Jesus, né, que, que deu assim, esse pontapé, vamos dizer assim, escreveu o livro, né? O livro de Judas, como o próprio nome indica, ele foi escrito por outra pessoa, por um outro personagem da Bíblia, com o mesmo nome de Judas. Você entende o que eu estou falando? É necessário a gente ler mais para poder entender. Então, Judas, o Judas Iscariotes, ele era conhecido por um personagem traidor, né, de Jesus, né? E Judas Iscariotes era um dos 12 apóstolos de Jesus. Você entende? Ele era um dos apóstolos. E ele é retratado como um dos discípulos de Jesus, mas que acabou fazendo o quê? Traindo Jesus por querer dinheiro, né? Por dinheiro. Então, isso é só uma curiosidade que eu estou falando para vocês. Quando tá falando aqui de Judas, possa ser, provavelmente, não foi Judas Iscariotes que escreveu. E aí fala sobre Tiago, né, que provavelmente é o irmão de Jesus, você entende? Então é preciso ler mais, né, a gente se introduzir mais na leitura para poder entender isso bem melhor ainda. Eu até escrevi, que eu sempre escrevo, né, eu sempre escrevo aqui, né, faço um resumo, né, daquilo que eu li, né, e para poder trazer para vocês. Você entende o que eu falo? Então, espero que você tenha gostado dessa explicação que eu trouxe, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, né? E precisamos nos manter mais em fé, não se deixar levar por falsas pessoas que às vezes introduzem, né? Entram na igreja, né? E ali tentam te tirar da presença do Pai, né? Te levando falando coisas, né, que não se deve, né? Se apresenta como um cristão, mas se você for pesquisar, se você observar, você logo conhece, né? Quando você é realmente assim dotado do Espírito Santo, né? Vamos dizer assim, você só de conversar com a pessoa você percebe se aquela pessoa é uma pessoa que está ali realmente porque ela gosta de falar das coisas de Deus, se ela é realmente de Deus, você entende? Se ela é uma pessoa que realmente ama a Deus, né? Porque às vezes você está conversando com uma pessoa e você percebe no falar dela, nas conversas, o qual que não é um direcionamento correto, né? Ela tenta te levar para outro caminho que não vai te levar na direção de Deus. Você entende o que eu falo? Então é preciso ter muito cuidado com as pessoas, né? Hoje em dia tudo já se vem desde a época, né? Você vê que na época já se falava, né, que os falsos mestres se introduziram nas igrejas. Imagina os dias de hoje, né? Você vê aí tantas coisas acontecendo nesse mundo afora, por quê? O joio está introduzido aí no meio do trigo, no meio daqueles que realmente são de Jesus. Você entende o que eu falo? Então precisamos trabalhar a nossa fé, precisamos trabalhar muito, muito a nossa fé, né? Outro dia eu estava ouvindo uma pregação e eu vou trazer para vocês sobre como blindar, né? Blindar a nossa mente,
como blindar a nossa fé, como a gente se blindar em Cristo Jesus, tá? Eu vou trazer para vocês e espero que vocês gostem, que eu também estou aprendendo, sabe? Eu fico ouvindo e aprendo muita coisa, os mentores, né? Os pastores, com os bispos, com as missionárias. E eu gosto muito de ouvir, sabe? E ouvir, ler. Eu gosto também de escrever. E tudo isso me ajuda a desenvolver o meu intelecto e eu aprender. E eu espero que você seja assim também, tá certo? Então, para amanhã ou depois, eu ando aí meio atarefada com algumas coisas por resolver. Também estava muito gripada, agora que eu estou melhorando bastante, né? Então, eu não estava nem conseguindo cantar os louvores. Estava cantando, mas estava cantando com dificuldade, rouca, mas forçando, né? E a gente não deve forçar, né? Que faz até mal para a nossa garganta, né? Para as nossas amígdalas, né? Mas eu, como amo cantar para o Senhor, tava insistir assim mesmo. Mas eu já estou ficando bem melhor. Daqui a pouco eu estou tinindo aí, cantando os louvores para o Senhor, que eu canto realmente com todo prazer para o meu Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? E também leio, gosto de vir aqui trazer para vocês a palavra, sabe? Isso tudo me dá prazer, porque o Senhor me traz isso para mim. Então, quando a gente faz as coisas por amor, então chega para as outras pessoas esse amor também. Você entende o que eu falo? Então eu faço por amor, né? Eu não estou aqui pedindo dinheiro a ninguém, eu não peço pix, nada disso a ninguém. Eu posso passar a dificuldade que for, mas não peço, porque aquele que vai me dar o que eu mereço está no céu. E é aguardar nas promessas do Senhor que tudo vai se cumprir, tá certo? Aguarde em Cristo nosso Senhor, mantenha-se em fé, tenha foco na fé, trabalhe a sua fé, tá certo? Trabalhe a sua fé para que você venha cada vez mais se fortalecer, tá bom? Lembre-se sempre que a nossa esperança está em Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida que nos traz alegria, paz, né? E a palavra dele nunca volta vazia. Ela sempre traz algo que fica aqui, ó, guardadinha no nosso coração. Por isso precisamos pedir a Deus, Senhor, guarde o meu coração, guarde a minha mente, para que tudo aquilo que eu aprender do Senhor fique aqui no meu coração e que eu possa transbordar do seu amor, tá certo? Façam isso, tá bom? Porque o Senhor Jesus é o alfa, o ômega, né? Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que precisamos para a gente ter uma vida equilibrada, saudável, tá certo? Amanhã eu vou fazer de tudo para estar aqui com vocês, para a gente dar início a essa o livro de Apocalipse, né? Dito por João, né? Então, eu vou fazer de tudo para estar aqui com vocês, tá certo? Eu tô aqui com... Encerramos hoje, então, quanto às epístolas, né? E amanhã eu venho, então, trazer para vocês aqui. Acho que eu passei direto aqui. Vim trazer para vocês... Aqui, achei. Vim trazer para vocês aqui, eu tô com coisinha aqui. Vim trazer para vocês quanto Apocalipse, tá certo? Eu tava aqui com esse aqui, que eu fiz um joguinho, gente. Dizem que cristão não deve jogar, né? Mas eu, pela graça aí, seja feita a vontade do Senhor, quem sabe, né? Ai, vocês me perdoem. Então tá, gente, olha, estamos aqui ligados na nossa fé, vamos crescer, vamos trabalhar a nossa fé, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, que Deus abençoe grandemente. Não esqueçam de fazer as orações, vamos orar agora, né, meia-noite, vamos agradecer ao nosso Senhor pelo nosso dia, né? Passamos aí um dia, uma manhã plena, uma tarde também abençoada e vamos também ter uma noite muito abençoada. Vamos todos dormir o sono do justo, porque amanhã é dia de luta, não é mesmo? É dia de voltarmos com toda a disposição para o trabalho, tá certo? Um grande abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!